Sejam bem-vindos ao céu das estrelas fixas. Minha intenção ao abrir esse canal foi trazer alguns temas de reflexão nesse momento que atravessamos. Hoje, com a história que conto, fechamos esse ciclo. A história de hoje é uma homenagem aos grandes heróis que nós conhecemos com essa pandemia. Esses heróis são nossos médicos, nossos enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de saúde, pessoal da segurança, das ambulâncias, pessoal que faz a limpeza dos hospitais. Todas essas pessoas que estão na linha de frente dessa guerra que é essa pandemia. Mas se há algo de bom nessa história toda, se há algo de positivo nessa pandemia, e sempre há positivo em tudo, é que ela veio nos desvelar a história dos verdadeiros heróis que temos à nossa volta. Ela veio nos apresentar esses heróis, que talvez nem dessemos a eles o valor que eles merecem. Sabe, hoje eu quero falar para vocês, o tema que eu quero falar para vocês é sobre os heróis. Todo herói tem em seu caminho, assim como todos nós, momentos muito difíceis, travessias em territórios que são territórios desconhecidos. Nesses momentos, os companheiros de viagem são a insegurança, o medo, a desconfiança. Mas o que diferencia os heróis é que eles não desistem. E por mais difícil que possa parecer nesses momentos, de repente eles são acordados por uma coragem. E essa coragem vem de onde? Essa coragem vem da força do amor, que os sacode e que faz com que eles não desistam. Pois muito bem, hoje eu quero contar para vocês uma história que é uma história em homenagem a eles, e é uma história que vem lá do hemisfério norte. É a história do príncipe Danilo. O príncipe Danilo era um governante justo, um governante amado pelo seu povo. E tinha razão, porque ele era generoso, ele sabia ouvir o coração dos seus súditos. E quando eles chegavam para falar qualquer coisa com ele, para pedir alguma coisa, ele dizia: diga, meu irmão, o que vai no seu coração e quais são suas necessidades agora? E os súditos gostavam de ouvir isso do seu governante, e eles o tratavam como um grande herói. Ele vencia todas as batalhas, ele estava sempre à frente, e ele protegia seus súditos de qualquer infortúnio. Eles sabiam disso, que ele o faria. E assim eles o admiravam muito. Uma das coisas, das grandes qualidades desse herói é que ele sempre se consultava com seus sábios. Ele tinha muitos na sua corte. E ele sempre se consultava com eles. Diante de uma situação que ele não sabia como resolver, ele recorria a eles e pedia: por favor, iluminem minhas ações nesse momento. Me deem seus conselhos. E ele os ouvia. Pois muito bem, tinha um sábio em especial, que o príncipe Danilo, ele era muito afeiçoado a ele. Porque esse sábio sempre, quando era chamado, a primeira coisa que ele dizia era o seguinte: príncipe Danilo, nunca se esqueça, a grande batalha que um homem deve lutar é a batalha consigo mesmo. E o príncipe Danilo gostava de ouvir isso. Pois muito bem, um certo momento na vida, porque na vida de todos nós sempre acontece um certo momento, o príncipe Danilo foi pego por uma doença grave. Dia a dia, ele sentia que a vida se esvaía do seu corpo. E ele começou a fraquejar, e ele começou a desistir da vida. Tanto a doença lhe consumia. No seu quarto, de sua cama, ele via através de uma janela, através do vidro dessa janela,
uma árvore que era uma árvore frondosa e que era a sua amiga e confidente. Porque vocês sabem, um outro segredo dos grandes heróis é que eles são amigos das árvores. E eles podem se comunicar com todos os seres da natureza em segredo, porque eles conhecem a essência de todas as coisas da natureza. E essa árvore era sua amiga e confidente. E ele sempre se lembrava daquilo que o sábio dizia para ele. Príncipe Danilo, o grande combate que um homem deve lutar é consigo mesmo. E ele então contava para a árvore todos os combates que ele tinha lutado consigo mesmo a cada ano. E assim o tempo passava, ele se contava a sua própria história, ele contava a história do seu povo para aquela árvore, e eles eram amigos. Pois ali do seu leito, nesse momento terrível que ele atravessava, nesse momento que a gente costuma chamar de a travessia sombria da alma, ele olhava para aquela árvore e as estações passavam. E de repente chegou o outono. Com o outono veio o vento e com o outono as árvores começaram a deixar suas folhas amarelarem e caírem e serem levadas e secarem. E o príncipe Danilo olhava aquelas folhas indo embora ao vento e pensava: quantos outonos, minha amiga, quantos outonos já passamos juntos. Mas eu acho que esse é o último. A filha do príncipe Danilo vinha todos os dias estar com ele à beira de sua cama. E ela conversava com ele. E ela o lembrava de todas as batalhas que ele tinha vencido, que ele tinha lutado, todos os seus atos de grandeza. E ela levava para ele todos os recados dos seus súditos, que oravam por ele, que pediam por ele, que desejavam sinceramente que ele se recuperasse logo. Ah, mas não. Então ela contava para ele as traquinagens dos seus netos e nesse momento, ele sempre esboçava um sorriso. Mas ele voltava a se recolher no sombrio da sua alma. E um dia ele disse a ela: minha filha, eu sinto que a minha vida está presa às folhas dessa árvore. E o dia que não houver nem mais uma folhinha nessa árvore, a minha vida se vai também. O inverno dessa árvore será o inverno da minha própria vida. E a filha disse: que isso, meu pai? Como é que você pode atar o fio da sua vida a uma folha numa árvore? As estações voltam. Ele disse: não, minha filha, não. Não dessa vez. Quando a última folhinha se desprender dessa árvore, eu também estarei me despedindo. Ai, aquilo pesou o coração da sua filha. Ela não sabia o que fazer quando ela ouviu aquilo. Não, não podia ser. Como um homem corajoso como aquele, tratado como um herói pelo seu povo, pela sua justiça? Não, isso não podia ser assim. Ela então esperou que ele dormisse. Pegou um potinho de tinta, foi até a janela de vidro e pintou uma folhinha exatamente como a folhinha daquelas árvores. Uma folhinha verde. E o tempo foi passando e a árvore foi ficando sem suas folhas, mas aquela folhinha não se desprendia do galho. E o príncipe Danilo atou a sua vida àquela folhinha. Todas caíram e aquela não caía. E o inverno chegou e a neve cobriu a árvore, mas aquela folhinha não se desprendeu do galho. E como ela não se desprendeu do galho, ele conseguiu atravessar o inverno. E de repente veio a primavera de novo e a árvore encheu-se de folhas como aquela folhinha. E a folhinha se misturou nas outras folhas. E ele então sentiu que novamente a vida voltava para o seu corpo e que novamente a alegria voltava ao seu coração
E ele começou a se recuperar, e ele foi se recuperando. E um dia sua filha entrou no quarto, ele estava tão melhor. Ele disse, sabe, minha filha, eu não entendo porquê, mas nessa árvore tinha uma folhinha. Sabe, ela suportou o outono e ela suportou os rigores do inverno. E agora eu já nem sei mais onde ela está, mas ela está misturada com as outras folhas e foi a ela que eu atei o fio da minha vida. Ai, a sua filha deu um sorriso no coração e disse, ah, meu pai, essas coisas sempre acontecem com os grandes heróis. Pois muito bem, enquanto o príncipe Danilo se vestia, se arrumava para sair do seu quarto, encontrar os seus súditos e dizer a eles, venham meus amigos, estou de volta. A sua filha foi lá, apagou do vidro aquela folhinha e ela pensou, ah, eu gostaria muito que alguém pintasse para mim uma folhinha verde nas minhas janelas, quando eu atravessasse momentos como esse. Pois muito bem, meus amigos, o que eu quero hoje convidar vocês é a expressarem a nossa profunda gratidão pelos nossos heróis nesse momento, dando a eles uma folhinha verde, pintando para eles uma folhinha verde na janela da história deles desse momento. Um gesto de gratidão pode ser ficar em casa, se você pode ficar em casa. Ou se você não pode, se proteger com todas as formas que os médicos nos ensinam que devemos nos proteger, para assim protegê-los também. Isso é um gesto de gratidão, por tanto que eles têm feito. É por pura compaixão que eles deixam suas famílias e que eles vão atender os seus semelhantes nesse momento. Nós devemos isso a eles. E se você puder, conte a eles essa história, se você os conhece. Compartilhe com eles essa história. E diga a eles, eu tenho uma folhinha verde para você. Fiquem bem. Fiquem em casa. Se protejam. E aos nossos heróis, estamos juntos com vocês. E venceremos com vocês essa batalha que é nossa também.